Os Segredos da Oração Vitoriosa. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 11. O poder impactante da oração. A oração produz poder na vida do cristão. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, para estarmos capacitados para prosseguir avante em direção às bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Precisamos estar sendo fortalecidos constantemente pelo poder de Deus. Para que venhamos a ser fortalecidos, precisamos buscar a Deus em oração, orando em todo o tempo, como diz este versículo, com toda a oração e súplica no Espírito. Porque a oração produz poder espiritual, mas a oração também produz alegria espiritual. Em Isaías capítulo 56, versículo 7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A oração é a chave de uma vida espiritual avivada e alegre espiritualmente. A alegria espiritual é o segredo da nossa vitória. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito: porque a alegria do Senhor é a vossa força. E que alegria é esta? É a alegria da presença de Deus em nossa vida. É a alegria da certeza que o Senhor vai ouvir as nossas orações. É a alegria da certeza que Deus tem o melhor para a nossa vida. E esta alegria é gerada em nós por meio da oração. Demore-se diante de Deus em oração e receba poder para ser mais do que vencedor ou vencedora, porque Deus sempre honra a nossa fé nele. E a melhor maneira de estarmos avivando, aumentando a nossa fé, é buscarmos ao Senhor por meio da oração. Os vários tipos de oração. Está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe que a palavra diz, com toda oração. A versão amplificada da Bíblia diz, orem com toda espécie de oração. Outra versão diz, orando com todos os tipos de oração. Mas a versão que realmente fala profundamente ao meu espírito é a versão Good Speed. Ela diz, usem todos os tipos de oração e súplica, e em todas as oportunidades, orem no Espírito. A Bíblia ensina vários tipos de oração e as diferentes regras que as governam. O mundo eclesiástico comete um erro ao não diferenciar entre esses diferentes tipos de oração. Simplesmente colocamos todas as orações no mesmo saco e sacudimos tudo junto. Muitas orações não estão funcionando porque as pessoas estão usando as regras e leis erradas. No campo dos esportes, por exemplo, temos o beisebol, o basquete, o futebol, o golfe, o tênis, etc. Estes são todos os tipos de esportes, mas eles não são jogados segundo as mesmas regras. Não seria confuso jogar beisebol com as regras do futebol ou vice-versa? A razão pela qual as pessoas ficam confusas e têm problemas para orar é porque elas misturam completamente as regras
e leis referentes à oração. Elas usam regras que governam um tipo de oração e tentam aplicá-las a outros tipos de oração. Falando de forma ilustrativa, elas misturam as regras do futebol, do beisebol, do basquete, do golfe e do tênis e usam todas ao mesmo tempo. Essas pessoas estão confusas e a vida de oração delas também está. Um conceito errôneo, muito comum, que as pessoas têm é que elas pensam que deveriam concluir cada oração com as palavras, se for da tua vontade. Elas afirmam que era assim que Jesus orava. Entretanto, Jesus só orou desse modo em uma ocasião registrada na Bíblia. Foi no jardim do Getsêmani, quando ele fez a oração de consagração. Quando elas tentam fazer a oração da fé, a oração da petição, a oração para transformar as coisas, elas concluem com se for da tua vontade. E a oração delas é impedida porque elas não têm certeza quanto à vontade do Senhor, a sua palavra. Elas podem dizer, não entendo porque não deu certo. Isso seria o mesmo que dizer em um jogo de futebol, não sei porque ninguém faz um gol. Não se confunda. Vá ao livro de regras. Vá à Bíblia e veja como orar. Irei enumerar aqui vários tipos de oração que a Bíblia ensina. Primeiro, a oração da fé, que é a oração de petição e também a oração para transformar as coisas, conforme está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 22 e Marcos capítulo 11, versículo 24. Essa oração, que deve sempre se basear na vontade de Deus revelada na sua palavra, nunca contém um si. A segunda oração sobre a qual eu quero falar para você é a oração de consagração. A oração de consagração e dedicação da nossa vida para sermos usados por Deus, para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Nessa oração, dizemos, se for da tua vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42. A oração de entrega, que é uma oração para lançar as suas ansiedades sobre o Senhor por meio da oração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Outro tipo de oração citada na Bíblia é a oração de adoração, que está em Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53 e Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4. Outra oração também muito eficaz é a oração de concordância. Está em Mateus capítulo 18, versículos 18 ao 20. Oração no Espírito. A oração no Espírito é orar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 ao 15. Oração coletiva está registrada na Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 23 ao 31. Oração de súplica e outra oração também muito eficaz é a oração intercessória. Há também a oração coletiva, como está escrito em Atos capítulo 4, versículos 23 ao 31, e a oração de súplica e também a oração intercessória.